Nós estamos ministrando uma série, esse é o terceiro domingo, sobre batalha espiritual. E eu tenho procurado mostrar para os irmãos de como os nossos inimigos se levantam contra nós e a maneira que nós vencemos nossos inimigos. Nós vimos que cada inimigo ali no Antigo Testamento do povo de Deus, na verdade é um símbolo, é uma figura dos inimigos que nós temos hoje na nossa realidade. Nós vemos que lá haviam os filisteus, eu já falei para vocês sobre isso. O que representa os filisteus? No culto passado, nós começamos a falar sobre os amalequitas, sobre os midianitas, e de que maneira Deus levanta um improvável, Gideão, para vencer esse povo. Hoje, então, vou continuar falando sobre Gideão. E eu gostaria que você abrisse seu coração agora para receber a palavra de Deus. Amém? Então feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos orar. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor nesse momento, fala conosco. Nós nos assentamos à mesa para comer do teu pão, comer do teu alimento, para sermos ministrados e a nossa fé ser despertada. Desperta aqui a fé dos meus irmãos. Oh Pai, eu sei que quando o Senhor olha para nós, o Senhor não procura os melhores, os qualificados, o Senhor olha e vê aqueles que têm fé. Libera aqueles que têm fé hoje aqui para crer em coisas maiores, para crer que podem ser usados pelo Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que abrisse então em Juízes capítulo 6, verso 13. Muitas vezes, irmãos, nós somos como Gideão. Quando você ouvir de Gideão, lembre que você está ali. E Gideão, ele estava num momento que ele estava com muito medo dos inimigos, medo dos adversários. Ele estava se escondendo, porque o medo te faz esconder. E ele estava paralisado na sua fé. Então o Senhor apareceu para ele. E quando o Senhor apareceu para ele, ele fez uma pergunta para o Senhor, que normalmente é a mesma pergunta que eu e você fazemos quando passamos por lutas, desafios ou batalhas. Olha o que diz o texto, Juízes capítulo 6, verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Você já parou para pensar algumas vezes? Acontece isso com você. Se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo nessa área? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando luta na minha vida financeira, luta no meu casamento? Se eu sou filha de Deus, se eu sou filho de Deus, por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Alguém já fez essa pergunta? Poucos, né? Eu creio que todos nós, irmãos. Todos nós somos como aquele cara ali, ó, Gideão. Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, principalmente em momentos de crise, nós nos levantamos para perguntar para Deus: Senhor, sou filho de pastor, né, George? Cadê o George? George não está aqui dentro, não? Traz o George, que eu preciso ouvir a palavra aqui, gente. Foi lá para o som, está ouvindo lá na mesa de som, que nós temos lá na área de mídia. Então, não sou filho de pastor, sou crente há muito tempo, oro, quantos aqui oram? Lê a Bíblia, porque você é crente, você vai ler a Bíblia. Mas acontecem as coisas comigo, as coisas não rompem, não avançam, meus inimigos estão me oprimindo, eu estou num momento difícil. Se eu sou filho de Deus, por que está acontecendo um negócio desse comigo? Se eu sou crente, por que essas coisas acontecem comigo? Essa é a pergunta de Gideão, parece a pergunta de muita gente aqui, né? O interessante é que Gideão fez as mesmas perguntas que nós fazemos hoje, muitas vezes, né? E verso 14, olha só a resposta do Senhor para ele. Porque agora a gente pensa assim: nossa, agora Deus vai responder, agora Deus vai falar. Olha só, então se virou o Senhor. Quem que se virou para Gideão? E disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Agora preste atenção, irmãos. Gideão perguntou, Deus respondeu do jeito que ele esperava? Não, porque ele estava esperando naquele momento uma resposta do porquê está acontecendo isso com ele. Deus não se preocupa em te responder coisas, sabia? Da maneira que você espera. Cada vez que você está com dúvida, cada vez que você está debaixo de opressão do inimigo, Deus libera uma palavra de fé no seu coração para você vencer aquela circunstância. Deus libera uma palavra de ousadia no seu coração para você viver e vencer aquela circunstância. Você não vê Deus falando: você está sofrendo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não. Ele vira para você e fala: vai nessa tua força. Você está com medo? Vai nessa tua força.
Não te enviei eu? Você vai vencer os midianitas. Não é deles que você está falando para mim? Que está acontecendo opressão por causa deles? Que você está recebendo resistência por causa deles? Mas eu vou te dizer, aquele que te resiste, você vai governar e vencê-lo sobre eles. Vai nessa tua força. Deus se ocupa em responder às suas perguntas, te dando fé. Lembre disso. Deus se ocupa em responder suas perguntas, liberando palavras de fé e promessas na sua vida. Deus trabalha através das promessas. Quando Ele promete, você crê, pode ter certeza que vai acontecer. Existe uma equação espiritual. Promessa mais fé é igual vitória na sua vida. Sabe? Promessa mais fé. Deus liberou a palavra, aquele que falou é fiel para cumprir ela. Se você ouviu, tomou a palavra para si, creu, consequentemente você vai experimentar uma grande vitória na sua vida. Veja, você percebe então que Gideão, ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos hoje, né? E a resposta de Deus é: não te enviei eu? O verso 15, nós falamos dele no culto passado, mas quero voltar a falar dele. E ele disse: ai, Senhor meu. Veja, primeiro ele começa perguntando para o Senhor: por que está acontecendo esse tanto de coisa comigo? Por que eu bati o carro essa semana? Por que aconteceu essa coisa ruim comigo essa semana? Por que aconteceu aquilo com aquele familiar meu? Por quê? Por que eu estou debaixo de opressão? Eu sou filho de Deus. O que aconteceu? Os testemunhos que o povo fala que aconteceu com eles, acontece comigo. Foi isso que ele falou para o Senhor. O Senhor respondeu ele então: eu estou te enviando, Gideão. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E agora então ele volta e olha para ele de novo. E olha para si. Olha o que ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa, da casa do meu pai. Preste atenção, Gideão está olhando para quem agora? Nos dias de luta e batalha, nos dias de opressão, nos dias de angústia, normalmente nós temos a tendência de fazer o quê? Olhar para quem? Para a gente. Eu não consigo. Eu sou um imigrante desse país. Eu não tenho condições, eu não tenho todo o conhecimento, eu não tenho a capacidade, eu não tenho... Para de olhar para o que você não tem. Olha a pergunta de Gideão para o Senhor: com quem ou com que livrarei eu Israel? Veja, não é com que você vai livrar, é com quem está com você. A grande resposta que você tem que ter no seu coração hoje é: o Senhor está comigo. Ele vai me dar livramento diante das circunstâncias. Ele vai me dar vitória sobre os meus inimigos. Essa era a fé de Gideão, uma fé fraca. Quantos aqui têm uma fé fraca? Eu tenho. Todos nós temos. Mas você está vendo que o Senhor se preocupa, ou na verdade Ele se ocupa em fortalecer a sua fé. Ele não está aqui para te responder curiosidades espirituais. Ele está aqui para fortalecer a sua fé. Por meio da palavra dele, nós temos uma fé fortalecida. Aí você pode ter certeza, vai nessa tua força. Entende? Nós vemos então que Gideão tem essa resposta. E no culto passado nós vimos que Gideão pede alguns sinais para o Senhor. Ele pede o sinal do sacrifício. Ouça a palavra do domingo passado. Ele pede o sinal da paz. Ele pede o sinal da lã molhada e depois da lã seca. Isso tudo é um símbolo, irmãos. Preste atenção. No culto passado eu fiz um desafio para a igreja. Ouça a ministração no mínimo 7 vezes. Levanta a mão quem fez isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de ouvir 7 vezes, como que a sua fé ficou? Fortalecida, com certeza. Preste atenção. Pastor, por que eu tenho que repetir tanto, ouvir tanto? Porque você não toma... Deixa eu te perguntar. Quantos aqui comem arroz? Os demais não comem arroz. Me lembra quando você for comer na minha casa, porque eu faço muito arroz. Olha, o arroz que você comeu ontem, se fizer de novo hoje, você come? Come. Porque não é o tipo de comida, irmãos. É comer consistentemente, comer diariamente, que vai te fortalecer. Veja, você tem que aprender então, ao receber o alimento semanal aqui, desfrutar dele durante a semana. Por que eu desafiei você a escutar várias vezes? Porque, da mesma maneira, Gideão, nessas 4 vezes, ele estava escutando o Evangelho, escutando a ministração. A
a cada incredulidade, a cada fraqueza na fé, Deus vinha e liberava sobre ele uma ministração, uma palavra. Da mesma maneira, se você está fraco na fé, ouça a mensagem, ouça a palavra, ouça o evangelho. Se você se sente fraco, se você se sente bate luta, se você se sente oprimido, ouça o evangelho, ouça a mensagem, não negocie isso. Domingo é um dia que você não pode negociar. Domingo é um dia que você tem que ter firmemente no seu coração de estar aqui, para ouvir a mensagem, para cultuar o Senhor. Sabe, você tem que ter essa disposição. Eu sei que acontecem muitas coisas. Você mora na Flórida, tem praia, tem Disney, tem Orlando, tem Fort Myers, Naples. Naples é um lugar muito bom, viu, irmãos? Tem vários lugares para você desviar do domingo. Mas domingo é um dia que você tem que ter prioridade. Não é porque eu quero que você venha para cá simplesmente. Não, nós vamos ver daqui a pouco. Tem uma maneira de ouvir. Tem um motivo de você ouvir. É porque Deus quer te edificar na sua fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Ao ouvir a palavra de Cristo, sua fé é acrescida. Sem fé, irmão, você não pode fazer nada. Nada, nada. Mas se você tiver fé, diga a esse monte, lança-te daqui no mar, e vai acontecer. Se você tiver fé, você pode dizer ao vento, para vento, ele vai parar. Se você tiver fé, você pode falar para a figueira, seca, e ela vai secar. Você pode falar para o câncer, seca, e ele vai secar. Você pode falar para a enfermidade, sai, ele vai sair. Você pode falar para as circunstâncias. Porque a fé é a coisa mais importante que Deus espera que você tenha. Fé é importante, irmãos. Amém? Um irmão me procurou esses dias, eu olhei ali e lembrei dele. Pastor, eu quero casar. Falei, aleluia, conta comigo. Vem orar comigo aqui às 6 da manhã. Ele orou 1,5 semanas, já veio a resposta. Parou de orar. Tem que voltar. Porque a batalha tem que vencer completa. Mas como que você edifica a sua fé? Orando também. Veja. Quem quer casar aqui? Quem quer casar? Cadê os jovens? Solteiros. Vem orar comigo às 6 da manhã. Aleluia. Abra Juízes capítulo 7, verso 2. Veja, irmãos, que eu quero que você entenda. É que Deus está fortalecendo a fé de Gideão para um grande livramento, um grande milagre. Da mesma maneira, Deus está fortalecendo a sua fé nesses dias para um grande milagre, para um grande livramento na sua vida. Sabe, Gideão, ele falou, eu sou o menor da minha casa. Eu sou da menor tribo. Veja, ele era o pequeno, o fraco e o impossível. Nós somos um monte de gente impossível aqui nesse lugar. O que são os impossíveis? Os improváveis, melhor dizendo. Nós somos os improváveis. Eu sou improvável aqui na sua frente pregando, porque não era para ser um pastor. Naturalmente falando, não era isso que eu queria. E nem dava muita importância para isso. Antes de conhecer o Senhor Jesus, então, nem em igreja eu ia. Eu achava esse bando de crente tudo doido. Improvável. Deus pega o improvável, que nem está olhando para isso, nem tem importância nisso, que nem tem condição, e coloca para ser um pastor à frente de uma igreja. Improvável. Da mesma maneira, ele pega improváveis brasileiros e traz para esse país para fazer milagres nesse lugar. Amém. Nós somos os improváveis. Gideão é um improvável, né? Então, você percebe que Gideão, ele tinha essa consciência de quem ele era, o improvável. Mas, diante de Deus, o improvável, ele é levantado para ir naquela força e trazer libertação sobre o povo. Amém. Vocês, então, são aqueles que foram chamados por Deus para trazer libertação nesse país, para trazer libertação nos vizinhos que estão à sua volta, para serem usados por Deus de uma maneira extraordinária. Mas pastor, eu nem sei falar a língua aqui direito. Meu irmão, Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo. Deixa eu te falar. Um irmão que estava lá no Canadá, ele foi me testemunhar, ele era aqui da nossa igreja. Ele falou, pastor, eu fui tão marcado quando eu estive lá na Flórida com vocês, e hoje eu estou fazendo um seminário online. Eu estou tão cheio do Espírito Santo, eu quero ser tanto usado por Deus. Deus tem colocado no meu coração os indianos, os mexicanos, né? E Deus tem colocado essas pessoas perto de mim. Esses dias eu fui almoçar, fui jantar na casa de uma indiana. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de altar a ídolos, um monte de coisa lá. E ela fez a refeição, e na hora da refeição eu falei, posso orar? Ela falou, pode. Eu orei, pastor.
De repente, na oração, saiu que essa mulher, que eu estava orando por ela, não dormia há 4 dias. Quando eu falei aquilo, ela começou a chorar. E perguntou, quem foi que te contou? Ele falou, meu Jesus, o meu Senhor me contou. E ela chamou a família inteira para ele orar, né? Agora, um brasileiro, no Canadá, falando mais ou menos inglês, ora, e uma indiana, e a família dela inteira converte. Preste atenção, isso é improvável. Essa improbabilidade Deus quer fazer na sua vida, aqui. Não pense que você está aqui na Flórida, irmãos, porque é bom, porque é o estado sunshine, o estado do sol, porque tem praia bonita aqui perto, ou porque tem parques de diversão aqui perto, ou porque a escola é boa, ou porque tem um bom trabalho. Engano seu, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui, para ser um instrumento nas mãos dele, você ser um improvável aqui, e quando as pessoas olharem para você e falar, como que acontece isso com esse rapaz, com essa moça? Olha, ele não tem qualificação, ele é o mais improvável e Deus está lá levantando ele. Sabe, nós temos que aprender a experimentar do Senhor. Ele tem reservado a cada um de nós, os fracos, os menores, o poder dele, para manifestar no meio das nossas fraquezas. Gideão, então, em Juízes capítulo 7, verso 2, recebe agora uma direção do Senhor. Olha o que diz o Senhor a ele. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Preste atenção, deixa eu te atualizar aqui, para você entender onde nós estamos. Depois que Gideão ouviu a mensagem, 1, 2, 3, 4 vezes, ele foi pedindo testes para Deus, confirmações do coração, para que a fé dele aumentasse. Ele sai, e a Bíblia fala que ele foi destruir os postes ídolos, a adoração a Baal. Ele se levanta então, lá diante da terra de Deus, do povo de Deus, para falar para o povo de Deus, vamos para o culto, aleluia, larga esse mamon, aleluia. E a resposta do povo foi, nós vamos. Não, a resposta do povo foi, nós vamos te matar, Gideão. Essa foi a resposta do povo. Mas depois que ele fez isso, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, aleluia. E ele toca a trombeta, e quando ele toca a trombeta, vem 32 mil de Israel se unir a ele, 32 mil homens se unir a ele. Olha só, 32 mil, é muita gente. Mas é pouco diante do inimigo, porque o inimigo tinha 150 mil que haviam se levantado contra o povo de Deus. Preste atenção. Nesse momento então Deus fala, olha, é o seguinte, Deus, tem gente demais com você. É estranho, né? Porque você fala, agora eu tenho as condições, agora eu tenho a maneira de poder executar o que Deus espera de mim, agora vai dar certo, porque eu tenho todas as condições. Deus fala, não, tem gente demais, tem capacidade humana demais, tem capacidade da carne demais. A Bíblia fala, Gideão, todos que são medrosos e tímidos, mandem embora para casa. Quem são, irmãos? Medrosos e os tímidos. Medrosos e os tímidos. Pastor, por quê? Vamos entender por quê? Porque isso tem a ver comigo e com você. Lá em Marcos, capítulo 5, verso 36. Abra sua Bíblia, Marcos 5, 36. Olha o que Jesus disse. Jesus está exortando aqui ao povo a ter fé. E olha o que ele diz. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas. O que é não temer? É não ter o quê? Crer somente. Qual que é o contrário de fé? Não é incredulidade, é medo. A maior expressão de incredulidade é o medo. Veja, se você for lembrar, Gideão estava com o quê quando foi encontrado pelo anjo do Senhor? Medo, escondido, malhando o trigo no lagar. O povo de Deus estava com o quê? Medo. Medo também. O medo é uma expressão de quê? Incredulidade. Sabe, a coisa mais importante para Deus nesse lugar é a sua fé. Aonde Jesus ia, ele procurava alguém que tivesse o quê? Fé. 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 Fé é a coisa mais importante. Veja, Gideão estava também com medo.
Mas Deus ministra Gideão, e a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com você todos esses domingos, ministrando a você, para que você vença o medo, ou seja, a sua fé aumente, a fé de Gideão aumentou, e agora, Deus dá uma ordem para Gideão, tem gente mais, todos que são incrédulos, todos aqueles que têm medo e são tímidos, vão embora para casa, porque não é com vocês que nós vamos vencer a batalha, a Bíblia fala que foram embora então naquele dia 22 mil homens. É muita gente, não é não? 22 mil foi embora. Imagina eu chegar no culto aqui domingo e falar, olha, quem não tem fé e quem é tímido vai embora para casa. Esse pastor é doido, mas o pastor Gideão fez isso, direcionado por Deus. Olha, quem não tem fé e é tímido vai embora para casa. Não precisa vir, pode assistir online. Só para quebrar o gelo. Quem está online me ama. Sobraram quantos agora? 10 mil. 10 mil. Deus falou para Gideão de novo. Gideão, tem gente demais ainda. Aí você pode pensar, mas não é possível. Eu estou pensando que eu estou vivendo o mover de Deus. É gente convertendo, é gente vindo de tudo quanto é canto. Agora eu tenho que mandar o povo embora. Aí sobra, o que sobrou ainda vai embora também. E aí então Deus fala para Gideão, manda esse povo beber água. Sabe, isso aqui não está aqui por uma casa, irmãos. Beber água aqui tem a ver com como você bebe do Espírito. Como que você recebe a palavra. Como você lida com a palavra. Quando você está me ouvindo aqui, você está atento? Ou seu celular está aí te incomodando? Quando você está ouvindo aqui, você está pensando lá no trabalho que você tem que executar segunda-feira? Ou o que você vai fazer para o almoço? As irmãs aqui. Eu não vou fazer nada, né, pastor? Porque o meu marido vai me levar para almoçar no restaurante. Aleluia! Nunca vi um amém tão alto. Júbilos de glória, de festa, alegria, olha só. Veja. Beber água aqui fala de você, como você vai beber a palavra, como você recebe a palavra. Se você está aqui desatento, filho, deixa eu te falar, você vai embora também. Segundo aqui o pastor Gideão, segundo a direção dada ao pastor Gideão, você vai embora. Da batalha você não participa. Não quer dizer que você não vai ter vitória. Porque a vitória de Gideão é a vitória de todo Israel. De todo o povo de Deus. Quer dizer que você não vai ser usado por Deus. Preste atenção. A Bíblia fala então, que Gideão chama os 10 mil. Fala, vamos beber água aqui. E ele analisa. Cada um bebendo água. Alguém já ficou olhando para você e comendo? Lá no Goiás, nós temos um x-tudo, não sei se você sabe o que é isso. Normalmente ele vem com milho em cima. Um pit dog. Estão me lembrando aqui os goianos. Quando você come aquilo vai caindo para tudo quanto é lado. A maionese vai escorregando assim. É uma maravilha. Mas é gostoso, irmãos. Eu lembro que eu fui relacionar com a Maíra, a gente estava na corte. Um relacionamento santo, e a gente foi para o pit dog com os amigos. Eram as primeiras vezes que a gente estava se encontrando. Como que você acha que a gente quer comer aquilo? Muito cuidado, sem parecer assim, um ogro, não é verdade? Então você come com cuidado. Hoje, se eu for comer na frente dela, não estou preocupado com o milho que vai cair, com a maionese que vai ficar aqui no canto da boca, né? Então, preste atenção, comer na Bíblia é muito importante, porque comer aponta para a palavra, a maneira que você come é muito importante. Se você come, alguém aqui, quando vai almoçar, come olhando para o celular? Não precisa levantar a mão. Passando o dedo lá e... Você nem sabe o que você está comendo, nem percebeu o gosto. Por quê? Porque o seu cérebro agora está treinado para receber um prazer ao passar o dedo aqui no celular. Veja, você perdeu até o gosto das coisas. Então você não sabe o que você comeu. Quando você vem para o culto, sentar aí nessa cadeira, lembre-se, você está comendo. Está comendo da palavra de Deus, bebendo da água do Espírito. Quando você faz isso, sabendo o que está fazendo, com atenção, você participa da batalha junto comigo. Vou te mostrar por quê.
A Bíblia diz que eles foram então para o rio. Lá no rio, uns chegaram correndo e, como um cachorro, começaram a lamber a água, de joelhos. Outros, eles começaram a tomar aquela água sem prestar atenção. Mas 300 homens, aproximadamente, 300, bebiam a água, passando a mão na água e trazendo ela à boca. Isso aponta para quê? Você ouve a mensagem, mas tem momentos que você vai ter que trazer a mensagem até você, até a sua boca. Você vai ter que trazer a mensagem aos seus lábios. Você vai ter que se esforçar para trazer a mensagem com atenção. Quem está agachado está atento, irmãos? Não está atento. Quem está lambendo a água está atento? Não, está preocupado com o seu prazer. Está preocupado apenas com o seu estômago, em ali saciar aquele prazer. Mas você vai ver que quem está atento, ele está recebendo a palavra com mais vida, com mais unção. A fé dele está aumentando. Olha o que está me ouvindo. Sua fé está aumentando aí? Amém. Aleluia. Veja, mas isso também tem a ver com outra coisa. A Bíblia fala, lá em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Olha o que diz o texto. Vigiai e orai. Aqueles 300 que foram escolhidos, eles estavam tomando água? Como os outros também estavam tomando água? Sim, mas eles estavam tomando de uma maneira diferente. Maneira é muito importante então. Não dá para você desprezar a maneira. Deus olha a maneira. A maneira que eles estavam tomando era vigiando, com atenção. Mas se você for para o Novo Testamento, o texto principal aqui do Novo Testamento é essa frase que Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em... O Espírito na verdade está, mas a carne é o quê? Fala para o irmão que está ao seu lado, a carne é fraca. Fala para o outro, o Espírito está pronto. Jesus está ensinando como que lida com a carne. Como que você lida com a carne? Vigiando e tomando água. Vigiando e se enchendo do Espírito, das águas do Espírito. Vigiando e orando. O que Deus está querendo falar para mim e para você? Se você é tímido, se você tem medo, não dá para você ir para a batalha. Em outras palavras, se você não tem fé, não dá para você ir para a batalha. E a outra coisa que Deus está querendo mostrar para nós: se você não vence a carne, não dá para você batalhar também. Você tem que aprender então a vencer o quê? A carne. Vencer a carne é vencer o que a carne produz. É vencer aquilo que muitas vezes te domina. Isso é vencer a carne. Sabe? Deus está levando muitos aqui nesses dias a vencer a carne, a vencer o medo, a vencer a timidez, a se encher de fé, a vigiar e tomar água da maneira correta, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia então fala que sobraram 300, 32 mil para 300, irmãos. Recursos naturais não vencem batalha. O que você fez não vence a batalha. Deus não precisa do que você fez. Ele só precisa da disposição do seu coração, de estar no lugar certo, na hora certa, e Ele poder te usar. Ele precisa só de você querer ser usado, da maneira dele, não da sua maneira. Porque eu tenho certeza, tanto Gideão quanto eu, iríamos querer ir para a batalha com quantos homens? 32 mil. Mas quem está disposto a obedecer o Espírito Santo para fazer a vontade de Deus no dia da sua batalha? Poucos. Por isso vem pouca vitória. Mas se você aprender a obedecer à direção do Senhor nos dias da batalha, você vai ver vitórias gloriosas na sua vida. É quando você não vê o recurso, é quando você não vê a saída, é quando você não vê a porta migratória mais, é quando você não tem mais esperança naturalmente. Aí Deus fala: agora eu vou entrar. Ser forte e corajoso. Vai nessa força, que eu entreguei os teus inimigos nas suas mãos. Veja, essa é a maneira que Deus age, irmãos. Se você está fraco, se você se sente fraco, incapaz, som e estiado. Se você se sente fraco e incapaz, é porque chegou a hora. Sabe, chegou a hora. Deus, Ele te leva ao final de si mesmo, para mostrar que é só Ele que pode fazer na sua vida.
Porque enquanto você acha que você pode fazer alguma coisa, você pode correr o risco de pensar que foi você que te deu a vitória. E se gloriar nisso. Mas Deus sabe que você não pode em você mesmo. Então Ele te deixa você ter a percepção. Você experimentar, talvez, de uma derrota temporária, para te levar a uma derrota eterna. Ou para uma vitória eterna. Aleluia. Vocês estão atentos, irmãos? Eu estou vendo mesmo. Eu estou vendo mesmo. Ainda bem que ninguém disse amém. Sobraram quantos agora então? Quem são os 300? Os que têm fé e aprenderam a lidar com a carne. Aleluia. Quantos nós precisamos para experimentar do mover de Deus? Só dos que têm fé e aprenderam a lidar com a carne. Sabe, esse negócio de lidar com a carne, se você lembrar de José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. Lá no Egito, Deus já tinha um plano para ele, exaltá-lo, colocar ele para governar sobre o Egito inteiro. A Bíblia fala que José tinha um dom da parte de Deus. Ele tinha um dom de ter sonhos proféticos. Certa vez ele contou um desses sonhos para o pai, para a mãe e para os irmãos. Todos ficaram com inveja dele. Isso foi um dos motivos também que ele foi vendido. A Bíblia fala que mais tarde, ele estava na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, uma mulher, a esposa de Potifar, quis dormir com ele. Quis ter relação com ele. Eu pergunto para você, será que a esposa de Potifar era bonita? Potifar, ele era o cara dentro do governo do Egito. Provavelmente, a esposa de Potifar era muito bonita. A Bíblia fala que ela veio tentar agarrar ele. E ele fugiu, saiu correndo. Porque a carne, você não enfrenta. A carne, você faz o quê? Foge. Mais tarde, por causa disso, ele foi levado à cadeia. Porque ele foi acusado injustamente. Lá na cadeia, a Bíblia fala que alguns dos presos tiveram alguns sonhos e vieram até José para contar para ele. Quando eles contaram os sonhos, José interpretou os sonhos. Antes, José não tinha capacidade de interpretar sonhos. Agora, depois que ele venceu a carne, ele tem a capacidade então de interpretar sonhos. O dom na vida dele cresceu, avançou. Quando você vence a carne, aquilo que Deus te chamou para fazer avança, cresce. Coisas que estão paralisadas rompem. A Bíblia fala que mais tarde, depois que ele experimentou desse terreno maior, ele foi levado a governar todo o Egito. Todo o Egito. Eu não sei se você percebe. Antes de ter uma vitória completa, Deus vai te levar a ter vitórias em pequenas batalhas. Entre elas, a batalha da carne. Da mesma maneira, Gideão está experimentando disso. Primeiro, ele está levando aqueles que têm fé. Segundo, ele está levando aqueles que venceram a carne. Ele não está levando 32 mil, ele está levando 300. Sabe o que vai acontecer agora? Deus vai liberar mais fé no coração de Gideão. Juízes capítulo 7, verso 10. Alguém aí da mesa de som me ajude? É a mesa não? Ah, mesa nova. Aleluia. Olha só o que diz o texto. Juízes capítulo 7, verso 10. Se ainda temes atacar, desce com o teu moço, que chama Pura, ao arraial. Preste atenção. Gideão agora está com quantos homens, irmãos? 300. Depois de 32 mil para 300, como que você fica diante de uma batalha? Vamos lá. Com medo. Com medo. De novo, Gideão está com medo. E Deus sabe disso. E Deus sabe que onde tem medo não tem fé. Então ele precisa fazer o que agora? Animar a fé de Gideão. Restaurar a fé de Gideão. Aí ele vai enviar Gideão agora para quê? Para ouvir a mensagem. Olha só. Desce ao arraial. O arraial de quem? Do inimigo. Próximo. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as suas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com seu moço até a vanguarda do arraial. Preste atenção. Deus enviou Gideão lá para o meio do arraial do inimigo. Para quê? Para ouvir a mensagem. Para ouvir o evangelho. Para ouvir aquilo que traz fé no seu coração. Para ouvir aquilo que traz fé. Olha só o que diz mais o texto. Próximo. Verso 12. Os midianitas e os amalequitas, que eram os inimigos, todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Era muita gente? Era muito inimigo? Próximo.
Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada, cevada é o que faz cerveja hoje. Naquela época, a cevada era o grão em que os pobres faziam pães. Esse pão de cevada aqui é um símbolo do Senhor Jesus. Eis que o pão de cevada, rodava contra o arraial. Agora você imagina a cena, irmãos. Você tem que ter imaginação agora, amém? Um pão grande, imagina um pão grande, redondo, igual uma roda, vem rodando, no meio do arraial. Esse é o sonho que o cara está contando. Dos midianitas. E deu a encontro à tenda do comandante. Quem que é o comandante? É o cara que está guerreando e comandando toda aquela batalha. Quem que é o comandante do nosso inimigo? Vamos lá, irmãos. Satanás. De maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. O que é o sonho aqui? O sonho é que o pão de cevada desceu e deu na testa do inimigo, na tenda do inimigo, e o inimigo perdeu as forças. Se o inimigo perdeu as forças, se o capitão morreu, o que acontece com o exército? Perdeu tudo, perdeu tudo. Quem que é o pão de cevada que pisou na cabeça do diabo lá na cruz do Calvário? Jesus. Se ele já pisou na cruz, lá na cruz do Calvário, na cabeça do diabo, o que vai acontecer com os seus inimigos agora? Todos vão perder a batalha e você vai sair vitorioso. Veja, continuando o texto, verso 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto, olha só, o inimigo sonhou e já vai ter a interpretação de sonho. Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão. Presta atenção. O pão virou o que agora? Vamos de novo. O pão virou o quê? O pão que eu estou liberando na sua vida agora, filho, que é o alimento, é a palavra, vai virando espada nas suas mãos. Espada é para quê? Para desfazer as obras dos seus inimigos. Veja, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. Até o inimigo sabia, até os seus inimigos sabem que Deus entregou nas suas mãos. Até os seus inimigos sabem que você já vai ter a vitória sobre eles. É que muitas vezes você não sabe. E nem você acredita. Então Deus te leva lá para o arraial do inimigo, para fortalecer a sua fé, para você ouvir os seus inimigos falando de você, e você ter braços fortes agora para enfrentar o inimigo. Ao ouvir isso, qual foi a resposta de Gideão? A Bíblia diz, no verso 15, olha o que Gideão disse. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Você pode falar agora? O Senhor entregou nas minhas mãos os meus inimigos. Você pode dizer isso? Qual que é a certeza que Ele entregou nas suas mãos os seus inimigos? É que o pão desceu no meio do acampamento do inimigo e pisou a cabeça da serpente, que é Satanás. Lá na cruz do Calvário aconteceu isso. E hoje isso é pão para nós. O que você faz com o pão? Come, alimenta a sua fé, para você viver a vitória de Cristo lá fora. Olha o que mais diz o texto. Gideão, ele ouviu a pregação do pão. Todo domingo eu estou aqui pregando do pão. Ele ouviu a pregação do pão. Essa é a maneira então, que nós vemos que o Senhor desperta a nossa fé. Mas Ele desperta a nossa fé para nos levar agora a guerrear. Mas para guerrear tem uma maneira também. Juízes capítulo 7, verso 16. Estou encerrando. Vocês estão cansados? Porque se estiver, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? Tem alguém cansado? Presta atenção, vamos lá. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos 3 coisas. Olha só. Gideão deu para os 300 lá 3 coisas. Primeiro, qual que é a primeira coisa? Trombeta. O que é a trombeta, irmãos? Trombeta é a proclamação do Evangelho. É a proclamação da obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele é aquele que foi morto pelos nossos pecados. Ele foi morto naquela cruz, porque lá naquela cruz era eu, era você. Ele tomou o nosso lugar. Isso é a trombeta.
É saber que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É saber que Ele pagou a nossa dívida. É saber que nós não temos mais culpa, mais condenação. Isso é a trombeta. Você pode dizer isso hoje? Eu não tenho mais culpa nem condenação? Então, a primeira coisa que Ele deu foi a trombeta, mas agora Ele vai dar também um vaso de barro. Vaso de barro. Vaso de barro, a Bíblia fala que nós somos como vasos na mão do oleiro. Quem é o oleiro? O Senhor. Nós somos esses vasos. Mas os vasos de barro vazios, preste atenção, você tem que aprender a se encher do Senhor e se esvaziar de si mesmo. Você tem que aprender a falar mais dEle, falar menos de você. Tem que aprender a exaltar mais Ele e menos, ou nem um pouco você. A Bíblia fala que esses vasos de barro, eles estavam com lâmpadas dentro deles. Então, 3 coisas você precisa para vencer o inimigo. Primeira, trombeta. Segundo, vaso de barro. Terceiro, lâmpadas. Tudo isso aqui é um símbolo, é uma imagem daquilo que Deus quer falar comigo, com você. Você tem que aprender a proclamar o Evangelho, falar, soprar, liberar o Evangelho. Você tem que aprender também a se esvaziar de si mesmo. Mas como que você se esvazia de si mesmo? Tendo revelação do Evangelho. A lâmpada fala da revelação. Quanto mais revelação você tem, mais você é cheio do Evangelho. Cheio da luz de Cristo. Essa é a maneira então que Gideão separa os exércitos, cerca o exército inimigo. E agora Gideão vai falar o seguinte, verso 17. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às suas imediações do arraial, como fizer eu, fareis vocês. Assim como eu estou fazendo todo domingo aqui, faça você lá na sua casa. Assim como eu estou fazendo aqui todo domingo, faz você lá na célula. Ô líder, faz você lá na célula. Por quê? Esta é a maneira que os 300 são enviados. Sabe, nós temos um zelo, irmãos, para entregar na sua mão a palavra de domingo. A pastora Alessandra e o pastor Jefferson, eles são responsáveis pelo boletim. Então, toda semana eles produzem algo. Eu procuro gravar vídeos curtos sobre a palavra. Mas qual que é o objetivo? Qual que é o alvo? Que você seja alimentado, filho. Que você seja alimentado durante a semana, para você vencer as batalhas. Porque quanto mais alimentado você é pelo pão de cevada, mais vitória você tem sobre o seu inimigo. A Bíblia diz então, que esta é a maneira. E olha só, eles cercaram o exército inimigo. Verso 20. Assim, tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros. O vaso foi quebrado. O que fala de vaso ser quebrado? Isso fala da sua vida natural ser quebrada. Porque quando a sua vida natural é quebrada, a luz sai de dentro de você. Luz é manifestada no mundo lá fora. E olha só, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor. Fala comigo, espada pelo Senhor. E por Gideão. Sabe, na sua caminhada cristã, filho, sempre vai ter a espada pelo Senhor. Mas também vai ter a espada por Gideão. Você serve o Senhor, mas você serve junto com quem? Tem alguém que fala na sua vida. Tem alguém que te lidera. Tem alguém que está conectado a você, e você está conectado a alguém. Muitos só querem viver a espada pelo Senhor, mas esquece que Deus levantou Gideões também. Sabe, lá na sua cela tem um Gideão. Aqui na vida da igreja tem pastores de rede que são os Gideões. Eu estou aqui hoje como um Gideão. Então a espada pelo Senhor, mas a espada também é por nós, aqueles que Deus levantou para cooperar com você, para cooperar com a sua vida espiritual. E olha o resultado. Juízes capítulo 20, verso 21, capítulo 7. Para encerrar. E permaneceu cada um no seu lugar. Veja, depois de levantar a trombeta, levantar a lâmpada, tocar a trombeta, proclamar, a nossa tendência é sair. Mas a resposta deles foi o quê? Permanecer. Sabe, você tem que aprender a permanecer onde Deus te colocou. Tem que aprender a permanecer naquele lugar que Deus te levantou. Tem que aprender a permanecer diante dos desafios e das batalhas. Porque enquanto você faz essas 3 coisas e permanece, próximo. Aliás, aí mesmo, volta. Que todo deitou, o arraial todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Sabe quantos homens eram? Tocando trombeta? 300.
Sabe quantos inimigos eram? Por volta de 150 mil. Como eles venceram? De uma maneira extraordinária. Deus poderia trazer um meteoro e acabar com tudo. Poderia abrir a terra e engolir todo mundo. Mas ele resolveu escolher Gideão para dar vitória sobre os inimigos do povo de Deus. Agora, se Gideão é avarento e mesquinho, o que ele pode se levantar e dizer? Eu ganhei, tudo é meu. Mas você vai ver no final. Você pode ficar de pé. Você vai ver no final que ele venceu, mas foi o povo de Deus que venceu. Porque as vitórias que você tem, filho, alcançado nesses dias, você pode ter recebido a vitória do Senhor, mas a vitória é para ser compartilhada. Você tem que aprender a compartilhar suas vitórias. Os despojos de guerra. Nós vimos que haviam muitos camelos. Depois daquele dia, pode ter certeza que o povo de Israel se tornou um local onde tinha muitos camelos. A Bíblia fala que houve muito ouro e prata de despojos. Depois de cada batalha, o Senhor enriquece você e a mim. Eu gostaria que enquanto os irmãos ministrassem uma canção, gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você chegou aqui hoje passando por lutas e batalhas, mas a vitória vem do Senhor. Não é do nosso jeito, não é na nossa força, não é do jeito que pensamos, mas é de acordo com a palavra que Ele libera. Pai, em nome de Jesus, que os olhos dos meus irmãos sejam abertos nessa tarde. Que os inimigos que se levantaram, eles já sabem a respeito do Gideão. Inclusive eles mesmos testemunham a respeito de como eles serão derrotados. Abre os olhos dos Gideões que aqui estão hoje, para que eles vejam, por meio da palavra e do Espírito, a vitória que já foi dada a eles por meio da cruz do Calvário. Vitória no casamento, vitória na vida espiritual, vitória sobre a carne, vitória sobre a incredulidade, vitória sobre as circunstâncias. Ah, sim, Senhor, o Senhor já nos deu a vitória, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com Ele, com o pão de cevada, todas as outras coisas? Oh Espírito Santo de Deus, eu gostaria que viesse à frente aqueles que têm se sentido fraco nesses dias. Se você precisa de ir embora, você está liberado em nome de Jesus. Mas eu vou demorar mais alguns minutos aqui para orar para algumas pessoas. Se você tem se sentido fraco na sua fé, vem aqui à frente. Os pastores vão impor as mãos sobre você agora. Os líderes que estiverem disponíveis, vem aqui à frente orar com esses irmãos. Se você tem se sentido alguém que não tem firmeza, não tem permanecido, você está indo de um lado para o outro, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que está passando por guerra, batalhas enormes na sua vida, batalhas na família, no casamento, batalhas na vida financeira, vem aqui à frente, quero orar por você também. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, eu libero o Teu poder agora, o Teu poder que nos dá a vitória, porque a vitória não é conquistada, ela é dada pelo Senhor, porque o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Oh Espírito Santo, eu libero agora unção que quebra o jugo, que despedaça cadeias. Eu libero agora unção que fortalece os braços, que fortalece a fé, que fortalece a fé, fortalece a fé, fortalece a fé. Oh, sua fé é fortalecida hoje, sua fé é fortalecida agora. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sua fé é fortalecida agora. Oh, cadeias espirituais são quebradas nesse instante. O Senhor te escolhe nesse dia como 300, como um dos 300, para ver a vitória do Senhor sobre o arraial inimigo. Oh, eu libero unção sobre você agora. Eu libero o poder do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Oh Espírito Santo de Deus, todo jugo, toda cadeia, toda opressão agora desfeita pelo poder do nome
olha aqui para mim. Vocês veem os 300 homens que estavam com Gideão. Você não vê arma natural na mão deles, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Mas veja aqui, abre por favor, Juízes capítulo 7, verso 18. Juízes 7, 18. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Verso 20. Agora, quando eles falaram olha só, a espada pelo Senhor e por, veja, eles tinham na mão o que? O vaso. Eles tinham na mão a revelação da palavra, que é a lanterna, a luz. Eles tinham a trombeta, que é a proclamação do evangelho. Mas a espada estava na onde? Fala comigo, na boca. A espada é para estar na sua boca hoje. A espada é a palavra tem que estar na sua boca, filho. No dia da luta não se cale. No dia da luta não paralise. No dia da luta fale a palavra de Deus. Libere a palavra, libere o poder da palavra. A palavra está na sua boca, ela está no seu coração. Libera, porque quando você libera, está liberando fé. E quando a fé é liberada, o mover de Deus acontece na sua vida. Sabe, o que é impossível para Deus? Um Deus que pode criar qualquer coisa, o que é impossível para Ele? Nada. Libere a palavra dEle, criativa. Você vai ver milagres, sinais e prodígios acontecendo com você. Estenda a sua mão. Espírito Santo, eu te agradeço, porque o Senhor guarda o seu povo na tua palavra e no teu Espírito. Pai, eu despeço os meus irmãos aqui agora, na autoridade de Cristo, como Gideões. Eles vão, ó Pai, para essa semana, cheios de fé, cheios de ousadia. Quando o inimigo se levantar, eles não vão se abater. Quando o inimigo se levantar, eles não vão temer, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Pai, durante essa semana, que a fé deles aumente, que eles possam ser colocados no lugar certo, na hora certa, que eles possam liberar, ó Pai, a palavra de vitória, que eles possam trazer no coração deles, ó Pai, luz, revelação da tua palavra, que eles possam trombetear, proclamar o evangelho, que eles possam se quebrantar na tua presença, como vasos se quebrantam na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, todo inimigo que se levantou e acampou contra os meus irmãos hoje, já foi derrotado na cruz do Calvário. A enfermidade já foi derrotada na cruz do Calvário. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já foi derrotado. Por isso, nenhum mal vai prosperar sobre a casa deles. Praga nenhuma vai prosperar sobre eles. Hoje mesmo, eles saem daqui mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós, a saber, Jesus Cristo. Tenha uma semana de vitórias. Aleluia. Em nome de Jesus. Dê um abraço aos 2 ou 3 irmãos. Amém, nós estamos encerrados.